Alô, amigos e amigas do Paraty em Foco, né? Eu estou aqui para fazer uma homenagem a um grande escritor, né? Mário de Andrade, que todo mundo conhece como escritor, alguns conhecem também como folclorista, como estudioso da música, não é? Porque ele fez um dicionário também de música popular, mas ele tem uma faceta que não é tão conhecida assim, que é da fotografia, né? Ele não foi um fotógrafo, mas ele produziu um importante conjunto de fotografias. E antes de começar, eu queria fazer uma homenagem ao professor Maurício Lissovski, que infelizmente faleceu agora, nesse ano de 2022, né? Mas, curiosamente, o seu último trabalho, assim, fora do âmbito das suas aulas, né? Foi uma aula magna, né? Uma aula que é aberta não só aos próprios alunos, mas à universidade como um todo, que teve como tema a fotografia moderna de Monteiro Lobato e Mário de Andrade, né? Olha que coisa interessante. Ele também, movido por essa comemoração, né, esse período de comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna, fez essa referência ao Mário de Andrade, comparando o estilo dele com o de Monteiro Lobato. Eu não vou dar spoiler, né, como se diz, porque esse texto aqui ele é facilmente acessado na revista Ciência e Cultura da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Vocês podem baixar esse texto, e vale a pena baixar, para ter essa análise nas palavras doutas, né, do professor Maurício Lissovski, a quem eu gostaria de fazer referência antes de começar, né? E já engrenando na homenagem propriamente dita ao Mário de Andrade, a gente tem que lembrar o seguinte: a Semana de Arte Moderna, né, cujo centenário foi comemorado esse ano, a semana ocorreu em fevereiro, né? Então, ela se tornou um marco indiscutível na história da cultura, não só da literatura, porque também tinha música, artes plásticas, não é? E reflexões também sobre o fazer cultural. Então, a semana foi um evento que, na sua época, teve pouco público, foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo, que era um público mais erudito, mais seleto, porém, ela serviu como marco. Ela não foi a inauguração do modernismo, mas ela foi o marco simbólico do modernismo, né? E o modernismo, como todos sabem, é um dos movimentos mais importantes da cultura brasileira, né? Porque naquele momento em que São Paulo se fortificava, né? São Paulo saía daquele sono provinciano do século XIX e explodia, né, no assim café, na cultura cafeeira, que trouxe tantas riquezas para São Paulo. Começava o processo de industrialização, né? Então São Paulo era a meca brasileira naquele momento, a meca desenvolvimentista, né? Porém, ainda controlada por uma elite assim conservadora e que era oriunda dessa oligarquia rural. E os integrantes da Semana de 22, que muitos dos quais faziam parte dessa elite, ou eram descendentes dessa elite, né, financeira, eles já tinham uma visão cosmopolita. Eles não queriam ficar naquela cultura assim de cópia dos modelos europeus. Ao contrário, fizeram aquela proposta
muito inovadora, que é a da antropofagia, né? Em que a ideia não é renunciar às influências externas, e sim devorar essas influências externas, descartar o que não interessa e manter e transcender aquilo que de fato tem valor, teria valor para nós, né, aqui. Então é um momento realmente assim muito expressivo dentro da história cultural brasileira, né? E o Mário de Andrade é um dos principais assim expoentes dessa semana. Mas tem uma faceta bem distintiva no caso dele, porque a partir, como a gente vai ver adiante, das viagens duas viagens que ele faz ao norte e nordeste do Brasil, chegando até os países fronteiriços, né, da Bolívia e Peru, ele muda a visão dele, expande o foco da visão dele e ultrapassa até os seus próprios colegas da semana, porque esses que ficavam presos ainda na ideia de se tornarem cosmopolitas, de obterem reconhecimento internacional, reconhecimento externo, eles às vezes não foram tão assim profundamente, embora incorporassem elementos da cultura nacional, mas não foram tão profundamente no estudo e na análise da cultura nacional e na valorização da cultura nacional, quanto foi o Mário de Andrade, né? Porque ele começa a realmente a ver o Brasil, de fato, esse Brasil que eles já tinham feito aquela viagem, né? Que eu vou comentar adiante também, ao interior de Minas Gerais, em 24, né? Quando ele sai para a primeira viagem ao norte e nordeste, em 1927. E aí, depois, ele faz uma outra sozinho, né? Em 1929, e ele, então, ele naquele momento é uma das pessoas que mais conhece o Brasil, porque você sabe que não havia, nesse momento, no final dos anos 20, ligação aérea, tudo isso era feito por navio, né? A viagem que ele fez. E mesmo a ferrovia, que ainda mantinha, né? Você não tinha uma ligação ferroviária, as ferrovias eram fragmentadas, né? Então era impossível você chegar de São Paulo ao Ceará, a Pernambuco, como ele foi, né? Na segunda viagem, ele foi a Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, mas infelizmente não existia um trem que fizesse isso, né? Então, as pessoas não viajavam muito pelo Brasil, né? A parte mais aqui do Sudeste e do Sul, que tinha uma malha ferroviária mais integrada entre si, não é? Era mais conhecida, mas o Nordeste era uma região ainda muito desconhecida para um paulista como ele, né? Estava assim, era como se ele pertencesse a outro país, né? E ele vai em busca desse Brasil profundo, admira esse Brasil profundo e passa a valorizar esse Brasil profundo, né? E ele se torna, então, fotógrafo, né? Entre aspas, né? Por esse período das viagens, entre 27 e 29. Um fotógrafo, como eu disse, é um fotógrafo amador, porém, com uma visão, a gente vai ver alguns exemplos, né, de imagens produzidas por ele, uma visão muito arrojada, né, e uma visão sintonizada com o que estava se fazendo de mais moderno na Europa, né? Por exemplo, como o pessoal da Bauhaus, né, em particular o Laszlo Moholy-Nagy, né, e os russos
em particular o Rodchenko, né? Era Alexander, né? O nome dele, Alexander Rodchenko. Então, vocês percebem o seguinte: ele, embora não fosse, não tivesse uma formação fotográfica, há registro de que, porque todo o acervo dele foi comprado, né, pela Universidade de São Paulo e hoje está reunido no Instituto de Estudos Brasileiros. Então você tem registro de que ele realmente assinava revistas de vanguarda na Europa, né? Porque ele falava francês, falava alemão. Então, ele recebe em primeira mão essa influência no momento em que aquela que veio a ser conhecida hoje em dia como a fotografia moderna no Brasil nem existia. Porque essa fotografia moderna, normalmente, é aquela produzida pelos fotoclubes a partir da década de 40, que você vai ter o pessoal do Fotocine Clube Bandeirantes, sobretudo, né, e aqui no Rio de Janeiro também, né, você tem o Oiticica, né, o pai do Hélio Oiticica, que é o José Oiticica Filho, mas você vai ter lá em São Paulo o Eduardo Salvatore, o Tomás Farcas, o Geraldo de Barros, né? Mas isso é uma produção dos anos 40, 50. E o Mário de Andrade para de fotografar antes da década de 30, né? E ele antecipou, então, o estilo, né, que esses fotógrafos modernos depois vão adotar ou desenvolver por conta própria, né? E por influências diversas do que aquelas que ele teve em primeira mão, né? Então, eu acho que o melhor é a gente ver realmente essas imagens. Eu coloquei aqui nessa primeira lâmina um agradecimento ao professor Rubens Fernandes Júnior, que é o diretor da Escola de Comunicação da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, porque sem ele realmente seria impossível reunir essas imagens, né? Então, ao Rubens, meus sinceros agradecimentos aí, Rubens, valeu mesmo. Então vamos ver essa primeira imagem, primeira lâmina, né, que na verdade tem duas imagens, onde você tem dois autorretratos. Aqui você vê um bem grande no lado direito, né, essa imagem da sombra, mas à esquerda você também tem ali uma sombra projetada, né? E a gente deve lembrar que nesse momento, os anos 20, né, a fotografia ainda tinha um viés muito dogmático, né? Os fotoclubes já existiam, porque os fotoclubes, o que a gente chama hoje de fotoclube, surge no final, na Europa e nos Estados Unidos, no final do século XIX, né? E aqui mais para o começo do século XX, porém desenvolvendo mais nesse período do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né? E nessa época que o Mário de Andrade realiza essas fotografias, na primeira viagem de 27, fotografar a própria sombra era considerado um erro. Era como se o fotógrafo fosse desatento e deixasse, né, se enquadrar na imagem. E isso, às vezes, era descartado, né, pelo fotógrafo se ele percebia que tinha vacilado e deixado a sua figura entrar ali. Só que o Mário de Andrade, não só ele deixa a figura entrar, como ele fotografa a própria figura, a própria sombra. E a gente percebe que esse suposto erro, que ele transforma, né, em acerto, vai ser usado depois, mas isso 40 anos depois, por um grande fotógrafo norte-americano, que é o Lee Friedlander, que faz um livro de autorretratos onde ele não faz esse autorretrato frontal, tipo selfie, como está em voga hoje em dia, e sim todas as fotos são erradas, né? Porque são a sombra dele ou então o reflexo dele em vitrine. E você sabe que o reflexo na vitrine também era considerado um erro, tanto que você cria o artifício de fotografar em 45 graus para você não, sua imagem não aparecer na vitrine,
ou então também o filtro polarizador para evitar justamente o reflexo de outras coisas também na vitrine, né? E o Lee Friedlander usa isso de forma criativa. Mas o Mário de Andrade já tinha antecipado o Friedlander em 40 anos. Pode passar a próxima lâmina, por favor? Aqui vocês veem, essa imagem eu considero assim que é algo que qualquer um de nós, fotógrafos da atualidade, ficaria orgulhoso de assinar uma fotografia dessa, porque é um retrato que, ao mesmo tempo que coloca o modelo, né, em absoluto primeiro plano, você vê perfeitamente as feições da pessoa retratada, mas contextualiza com a paisagem também, não é? Então, é uma forma inovadora, né? E aí é que a gente percebe aquela influência que eu falei do Moholy-Nagy e de outros fotógrafos ligados ao grupo da Bauhaus, que estavam fazendo esse tipo de experimentação, não é? Com o que era pouco convencional ou até mesmo, como eu disse, considerado inadequado, né? Pode passar a próxima, por favor. Que também remete, embora isso a gente faz associações que dizem mais sobre nós mesmos do que sobre o próprio fotógrafo, né? Porque ele nunca ouviu falar no Lartigue. O Mário de Andrade morreu em 1945. A obra do Jacques-Henri Lartigue, que é facilmente encontrada na internet, ela vai ser difundida publicamente só a partir da década de 1970, né? Quando ele vai ser até convidado pelo presidente Giscard d'Estaing para fazer o retrato oficial dele, né? Mas o Lartigue estava produzindo essa obra no âmbito familiar, né? E fazia muitas imagens assim, engraçadas, imagens em movimento, porque as câmeras naquele tempo tinham limitação de velocidade muito grande. Algumas tinham uma velocidade de obturação só de 250, outras mais velozes iam só até 500. Né? Hoje em dia é fácil ter velocidade de 2.000 até 5.000, né? Avos de segundo, mas naquele tempo não. Então, os fotógrafos mais assim criativos muitas vezes brincavam com esse elemento do movimento, né? Tentando assim ângulos inusitados, posturas inusitadas, né? Coisas que o equipamento não permitia fazer com muita precisão. Desafiam o fotógrafo, né? São situações que desafiam o fazer fotográfico. Pode passar a próxima, por favor? Aqui, olha, vocês percebem, eu citei o Rodchenko, né, que foi o grande fotógrafo russo, da fotografia moderna russa, e o Moholy-Nagy também, né, eles usam muito esse ângulo, que é o da câmara alta, né? Existe essa nomenclatura aqui em português de câmara alta, mas normalmente nós usamos mais a terminologia francesa, que é a vista em plongée. Plongée é mergulho, né? Então é assim como se você estivesse mergulhando sobre a imagem, né? E também em oposição o contra-plongée, que é o de baixo para cima, né? E nesse momento o Moholy-Nagy ele sobe na torre de rádio na Alemanha, né? O Rodchenko também sobe, pega ângulos inusitados assim, que vão inspirar depois o cineasta, né? Sergei Eisenstein, que faz o grande clássico, considerado, né, um dos maiores clássicos do cinema mundial, não somente russo, que é o Encoraçado Potemkin. E tem aquela célebre cena da escadaria, quando um carro de bebê se solta das mãos da mãe, né? E o carrinho de bebê vem descendo aquela escadaria. Então começa em plongée, né? Depois tem uma alternância de plano em contra-plongée e com cortes velozes, né?
da montagem característica do Eisenstein, que era uma montagem muito veloz, né? Que precede até essa linguagem do videoclipe, que vai ter, né, mais recentemente na MTV. Aquilo ali todos são é, diretores de vídeo da MTV, são discípulos às vezes até sem saber, mas são discípulos da montagem sincopada do Eisenstein. E esse ângulo também é característico dele, né? Que também vai influenciar muitas pessoas no cinema, como o Moholy-Nagy influencia e o Rodchenko na fotografia, né? Você vê que tem a citação desse carrinho descendo no filme Os Intocáveis, né? Que aí é um filme sério, e também em comédias, né? Tipo Corra que a Polícia Vem Aí. Não sei se é exatamente nele, mas é um desses filmes com Leslie Nielsen, né? Que tem uma réplica dessa sequência, mas assim de uma forma completamente alucinada, né? Então, vocês percebem que o Mário de Andrade realmente estava sintonizado, sem nunca ter saído do Brasil, né? Até aquele momento, né? Quando ele vai sair nessa viagem pela primeira vez, porque chega à Bolívia e ao Peru, como a gente vai ver mais tarde, quando falar do livro O Turista Aprendiz. Mas antes mesmo de ter saído, pelas revistas, pelas publicações europeias, ele tem contato com essa visão arrojada da fotografia e assimila, né? Pode passar a próxima, por favor. Aqui vocês veem duas imagens que fazem parte da segunda viagem, a viagem em 1929, né? A primeira é essa, que ele sai do Rio, sobe a costa inteira, vai para a Bolívia, o Peru, desce ali para Marajó, né? Entra pelo Rio Amazonas, Solimões, Negro, e em companhia de outras pessoas, a Tarsila do Amaral, a Dona Olívia Penteado, né? Mas essa segunda viagem ele faz sozinho e encontra amigos ali. Esse deitado é o pintor Cícero Dias, que é o grande pintor de Pernambuco, que depois vai se radicar em Paris, vai viver a segunda metade da sua vida em Paris, vai ser muito amigo do Picasso, dos grandes artistas que estavam produzindo no pós-guerra em Paris, de várias origens, assim como ele, estrangeiros radicados em Paris, né? E do lado direito você tem uma foto mais etnográfica, né? Ou como eu gosto de usar esse arcaísmo, porque foi banido aí do meio acadêmico, a antropologia visual, né? Uma imagem precursora de um olhar da antropologia visual. Eu não sei por que eles implicaram com essa denominação de antropologia visual, mas, como eu digo, a gente não está na academia, então podemos dizer que essa imagem da direita, né, desse barqueiro no meio das Vitórias Régias, né, é uma imagem etnográfica que antecipa uma visão dessa corrente da antropologia visual, né, que o próprio Lévi-Strauss vai ser um dos praticantes, né? E aqui também a gente pode arrolar outros franceses, como o Pierre Verger, que começa como fotógrafo, mas se transforma num grande pesquisador, né? E o Marcel Gauthieron, né? Que também vai fotografar muito para o patrimônio, para o IFAM, para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o qual o Mário de Andrade terá contato, né, com o Gauthieron, e lembrando que o próprio IFAM, né, como nós vamos ver mais tarde, mais adiante, o próprio IFAM por assim dizer, uma criação do Mário de Andrade, né, porque ele é que faz o estudo sobre o qual será fundamentado a criação
antes do IPHAN, da Secretaria do Patrimônio, que era o SFAM, né? Logo depois passando a ser denominado Instituto. Então, o Mário de Andrade, vocês veem, ele tem... A outra imagem vai mostrar uma outra faceta, né? Ele alterna essa visão da fotografia de vanguarda, da fotografia etnográfica ou antropológica, né? Da fotografia, não temos aqui, mas tem muitas, de paisagem e de paisagem construída também, da arquitetura, fotografia de arquitetura, porque ele fotografa todas as igrejas, todas as fazendas antigas, tradicionais, né? Com aquela arquitetura colonial ainda preservada, né? Isso tudo está no livro Turista Aprendiz, né? E essa fotografia aqui, que são roupas ao vento, né? Lençóis ao vento e outras roupas brancas, lembra um pouco o clima do Kertész, né? O Kertész, grande fotógrafo, né? Que sai da Hungria para Paris, depois de Paris para Nova York, termina no pós-guerra, né? Ele passa a habitar em Nova York, e porque ele teve que fugir de Paris porque ele era judeu, né? Então ele primeiro ele é muito bem recebido em Paris, mas depois tem que, com a ascensão do nazismo ao poder, ele tem que se refugiar nos Estados Unidos. Mas o Kertész tem esse lirismo, né? O Kertész já foi comparado por alguns autores como um poeta da imagem, né? E essa imagem do Mário de Andrade, que é um poeta de verdade mesmo, um grande poeta, né? É pura poesia visual também, não é? Mas, ao mesmo tempo, ela fala do fazer, não é? A maneira como você bota roupa para secar também é um fato cultural, né? Todo o fazer, inclusive, isso é uma coisa que ele vai antecipar, como a gente também vai ver adiante, é a cultura imaterial, né? Ele é muito atento ao modo de se vestir, ao modo de falar, ao modo de cantar, ao modo de dançar do povo, né? E percebe, como ele é um musicólogo também, ele é pianista, ele é professor de música, né? Ele percebe as nuances que muitas vezes nós não temos, que não temos esse ouvido treinado, refinado como o dele, que nós não temos assim capacidade de perceber, né? E não por acaso ele vai ser o grande amigo do Luiz da Câmara Cascudo, não é? O grande pesquisador, o folclorista, né? Chamado de folclorista, embora tem pessoas também impliquem com essa denominação de folclorista, mas o grande estudioso da cultura popular brasileira, né? Pode passar a próxima, por favor. Aqui eu incluí também, graças ao Rubens Fernandes, uma pequena seleção de retratos do Mário de Andrade, porque assim, a pessoa que estiver assistindo, que é mais nova, né, que não viu nunca um retrato do Mário de Andrade, não visualiza a sua figura, né, essas imagens ajudam não só a gente conhecer melhor o Mário de Andrade e ver também a relação deles com os artistas, né? Aqui é um material muito interessante do ponto de vista fotográfico, né? São ótimos retratos em termos de iluminação, né? Feito pelo Benedito Junqueira Duarte, que vai ser um grande fotógrafo da cidade de São Paulo. Então você percebe como o Mário de Andrade, ele a vida inteira, ele pode não praticar a fotografia, mas ele, através do trabalho do patrimônio, ele se mantém em relação direta, profissional e de amizade com grandes fotógrafos, né? E esse amor pela fotografia vai permanecer durante toda a sua vida. E, na verdade, todos os fotógrafos que trabalharam com patrimônio, né, com a preservação do patrimônio,
desde a criação do Instituto, lá em 1937 até os dias de hoje, devem suas carreiras ao Mário de Andrade, né? Porque o Instituto do Patrimônio vai usar a fotografia, né? Não só as plantas, não só os desenhos de traço, como se fazia antes, né? Para você reproduzir as obras arquitetônicas, o tombamento dos prédios, né? Da arquitetura, do patrimônio construído, né? É feito basicamente com a documentação fotográfica, com apoio da fotografia, né? Um apoio muito importante, porque a fotografia que capta, em primeiro lugar, a expressividade, né? Depois vem o detalhamento técnico. Por que esse prédio é importante? Porque o arquiteto tal, porque é representativo do barroco, porque é representativo do rococó, do pós-moderno. Mas, assim, a primeira instância de valorização do patrimônio é a fotografia, né? Pode passar a outra, por favor. E aqui a gente tem o Warshawski, que também era arquiteto, né? E artista, e a gente tem um retrato assim impressionante do Mário de Andrade, do ponto de vista, é um retrato desenhado, né? Mas parece até uma fotografia, não é? E você vê, assim, tem um ar, até quando observando assim, esse retrato, né? Você fica assim, até cogitando assim, o que será que o Mário estava pensando, né? Enquanto ele era retratado, né? Porque ele foi assim uma pessoa que realmente teve um papel, eu acho que e muitas outras pessoas tiveram assim importância na história da cultura brasileira, né? Mas uma importância multifacetada, eu acho que não há ninguém multifacetado nesse sentido de abranger a arquitetura clássica, antiga e a moderna, a música popular e a música erudita, a pintura popular e a pintura erudita, a literatura, a poesia, os estudos etnográficos. Eu acho que ninguém teve, assim, eu acho, o papel tão fundamental. Algumas pessoas podem se aproximar, como o próprio Câmara Cascudo, que eu falei, o Gilberto Freire, mas acontece que, como eu disse, o Mário de Andrade está na origem do patrimônio, né? Então ele deixou um legado que ultrapassa todas essas outras pessoas que deixaram também importantes legados para a nossa cultura. Por isso que eu acho que realmente nesse encontro do Paraty em Foco, né, que sempre teve a preocupação, através do trabalho dos diferentes fotógrafos que acolhe, não só do Brasil, como do mundo inteiro, na valorização da cultura, né, da cultura local, da cultura também mundial, né, porque se trata de um festival internacional, né, eu acho que é um momento realmente muito especial para homenagear o Mário de Andrade, né? Que aí nós vemos homenageado numa nota de 500 mil cruzeiros, né? Imagina só, isso é uma coisa para quem viveu os tempos da inflação, onde você tinha o cruzeiro, depois o cruzeiro novo, ali vocês têm o carimbinho, né? Que esses 500 mil cruzeiros depois viram só 500 cruzeiros, depois você tem um cruzeiro novo, depois você tem um cruzado, depois o cruzado novo, né? E com essa característica bizarra da nossa cultura, que é assim, você, criador, artista, geralmente é desvalorizado em vida, né? Mas muitos foram valorizados póstumamente. Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, né? Pessoas que viveram, às vezes, vidas modestas ou dificultosas em termos financeiros, depois são homenageadas no nosso dinheiro, né? É mais um desses paradoxos brasileiros, né? Que nos
caracterizam assim. E aqui temos isso foi apresentado em uma mostra no Sesc 24 de maio, lá de São Paulo, né? E é um painel muito bonito, porque congrega retratos feitos pelo Mário de Andrade e autorretratos também, né? Retratos de outras pessoas e retratos dele. E a gente lembra que ele usou a fotografia como um elemento também de aproximação do outro, né? Nessas viagens, às vezes ele pedia uma pessoa que ele conheceu ali, um barqueiro, um comerciante, né? Para fazer uma foto dele, um retrato de lembrança, né? Como qualquer turista faz. E isso muitas vezes era um pretexto para aproximação, para um contato, né? A partir do qual ele ia iniciando suas pesquisas, trocando ideia. Como é que você pesca? Foi você que construiu seu barco ou comprou o barco de outra pessoa? Quem é a pessoa que faz o barco? De que madeira é feito esse barco? Tudo ele pesquisa, todos os aspectos assim da vida do homem do norte e do nordeste, do norte na primeira viagem e do nordeste na segunda viagem, ele pesquisa, né? Então realmente é uma pessoa admirável, né? E esse trabalho etnográfico, né? A gente lembra que deu origem ao livro publicado exatamente entre as duas viagens, em 1928, ao livro Macunaíma, né? Macunaíma, que é uma obra assim que é basicamente uma síntese do Brasil, né? É um livro realmente que todo mundo devia ler. E até dentro dessas coincidências assim estranhas, né? Vocês veem que o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que vai ser o grande assim diretor do Instituto do Patrimônio no período, a fase chamada por eles, né, os estudiosos, da fase heróica do IFAM, 1937 a 1967, o Rodrigo Melo Franco de Andrade não era parente do Mário de Andrade. Porém, ele vem a ser pai do cineasta, um dos maiores, né, Joaquim Pedro de Andrade, que, curiosamente, tem entre as suas obras, talvez seja a sua obra principal, Macunaíma. Ele filma, ele leva Macunaíma ao cinema, com interpretação assim fantástica de ambos, de Grande Otelo e Paulo José, né? Ambos personificam Macunaíma em momentos diferentes, né, da vida, e ambos estão assim esplêndidos, né? Então vocês veem que a confluência assim da inteligência, essa troca, mesmo naquele período anterior a essas facilidades do transporte aéreo, da internet e tudo, a inteligência acaba encontrando seus caminhos, né? Aqui, para quem, não vou comentar tudo, né, mas para quem quiser ter assim uma noção maior sobre a semana, né, esse livro chama-se Aspectos da Literatura Brasileira, né? Foi editado pela editora Itatiaia, de Belo Horizonte, não é? E aqui até tem outro retrato, ó. Esse é feito pela Anita Malfatti, aquela que é uma das artistas que o Monteiro Lobato, coitado, equivocadamente criticou. Esse retrato da Anita Malfatti é bem famoso, né, do Mário. E isso aqui foi na edição comemorativa, esse livro, olha como o tempo passa, né? Na edição comemorativa dos 80 anos da semana. Agora nós já estamos no centenário. E aqui eu marquei, olha, esse texto, o movimento modernista. Esse eu não vou aprofundar exatamente explicações sobre modernismo, porque eu acho que foge ao assunto, mas quem quiser uma visão do modernismo por um dos principais modernistas, vale a pena
consultar esse texto, Movimento Modernista por Mário de Andrade. Mas é possível, não precisa nem procurar o livro, não se preocupe, porque nesse manancial incrível que é a internet, né, quando bem utilizada, você tem o PDF desse texto em acesso livre também, é fácil encontrar. O Movimento Modernista por Mário de Andrade. Agora, antes de mostrar, eu vou concluir com exemplos da importância desse trabalho do Mário de Andrade, apesar de ter sido desenvolvido num tempo curto, né? Num espaço de tempo curto. Mas a importância, como ele ficou e como ele ainda influencia pessoas da maior importância, nominalmente Maureen Basiliati, né, que é uma das maiores fotógrafas brasileiras, né, nascida na Inglaterra, mas ela se tornou brasileira, naturalizada também, e foi inspirada pelo Mário de Andrade. Mas eu vou chegar lá. Primeiro vou dar aqui, então, as prometidas referências assim cronológicas, né? Eu já falei da semana, então, que a semana surge 100 anos atrás, por ocasião da comemoração do centenário da independência, quando foi feita uma gigantesca exposição no Rio de Janeiro. Vocês vejam a diferença, sem querer entrar em polêmicas políticas contemporâneas, a única coisa importante que se fez agora foi a restauração do Museu do Ipiranga. Magnífica, magnífica. Ainda não vi, mas vi documentário sobre a restauração, excelente. Mas isso o museu é ligado ao governo de São Paulo e à Universidade de São Paulo, né? Então não foi uma ação federal. No âmbito federal não se fez absolutamente nada, né? Mas no centenário da independência fez uma gigantesca exposição que era chamada Exposição Nacional de 1922, porém ela não era nacional, ela era internacional. Tanto era internacional que existe alguns prédios remanescentes, prédios que eram, veja bem, né, provisórios, né? Prédios remanescentes como o do Museu da Imagem do Som, em frente ao Museu da Imagem do Som, ali na área Praça Marechal Âncora, que é na sequência da Praça 15, para quem conhece o Rio assim, próximo ao Museu Histórico Nacional, que foi utilizado, mas precedia em muito, era do tempo colonial, né? Um prédio colonial ainda, mas foi utilizado na exposição de 22 também. Então, esses prédios provisórios ficaram, o do MIS e em frente um que é o Centro Cultural da Saúde, era onde você ia se vacinar antigamente para poder ir à região amazônica, vacina contra a febre amarela, esse tipo de coisa. E um prédio que todo mundo já viu em algum momento, na televisão, no cinema ou em fotografia, que é o prédio da Academia Brasileira de Letras, que era justamente o pavilhão francês, o Petit Trianon. É uma cópia do Petit Trianon que existe lá no Palácio de Versalhes, né, e que o governo francês deu depois para a Academia Brasileira de Letras, que não tinha até esse momento uma sede, né? E está lá, um prédio magnífico, um prédio provisório, provisoriamente, 100 anos depois, continua muito bem, de pé, funcionando maravilhosamente bem. E então você vê a magnificência do que foi feito no Rio naquele momento, que era ainda capital federal, né? Vocês lembram que o Rio vai ser a capital federal até 60, até a criação de Brasília, né? E aí, então, teve essa grande exposição no Rio, né, na capital federal, e os paulistas fizeram, então, esse movimento que era o da semana, que era um movimento assim, embora a maior parte, né, dos envolvidos tivesse alguma ligação com as elites cafeeiras, né, porque mesmo hoje o de Andrade ele era
de família rica, né? O pai dele era do ramo imobiliário, né? Outros eram de fazendeiros, né? O grande financiador foi o Paulo Prado, né? E então, apesar deles pertencerem a essa elite financeira, não era somente a elite intelectual, eles tinham uma visão crítica, né, em relação ao aspecto reacionário dessa elite. Né? E aí, então, tem a semana, quer modernizar, todo mundo já teve algum tipo de referência sobre aquela ideia da antropofagia, né? Que é uma ideia muito inteligente, porque é a ideia de você não é rejeitar a influência estrangeira, seria impossível. É impossível. Qualquer país que tenta, como a China tentou no passado, quando fez a muralha, passado remoto, né? Que fez a muralha, ou o Japão, pelo fato de ser composto por um arquipélago, né? Também se isolou do resto do mundo. Depois eles desistem, porque se você se isolar, você acaba, você fenece, não é? Então você tem que, na verdade, incorporar o que é bom, mas como preconizavam os modernistas, deglutindo, né, a antropofagia, como era inspirado nos índios canibais, né? Eles até brincam com o bispo sardinha, né? Os índios que devoraram o bispo sardinha. Bom, ele também já tinha um nome palatável, né? Já deu ideia, né? Chegando lá, eu sou o sardinha, opa, vamos botar na brasa, né? Mas, brincadeiras à parte, o que acontece? Quando você ingere alguma coisa na alimentação normal, o corpo assimila o que é bom e ejeta o que é ruim, não é verdade? E assim faziam os antropofagistas. Eles assimilavam as boas influências da vanguarda europeia, por isso que alguns críticos ao modernismo até falaram que eles eram copiadores dos futuristas italianos, e não era o caso. Né? Havia influência sobre do dadaísmo também, francês, né? Mas, e alemão, né? Mas eles tentam fazer uma coisa totalmente nova, incorporando essa influência, porém não ficando nela, transcendendo. Né? Mas o Mário de Andrade, 2 anos depois, juntamente com o Ojo, a Tarsila e o poeta suíço, que depois vai se naturalizar francês, o Blaise Sandars, né? Eles vão, e a dona Olívia Penteado e o Paulo Prado também está nessa viagem de descoberta do Brasil. Em 1924, 2 anos depois da semana, eles vão às cidades históricas mineiras, né? E isso é muito importante porque até então Minas estava isolada no cenário cultural naquele início do século XX, né? Porque você vê como acontecia também com os pernambucanos e todos os outros escritores de outras localidades, de modo geral, eles se deslocavam para a capital federal, não é? E acabavam se assim radicando no Rio de Janeiro, né? Não só nesse período, como depois, como o próprio Carlos Drummond de Andrade, como Rubem Braga, que era do Espírito Santo, também os poetas, né? Manuel Bandeira, que era pernambucano, João Cabral de Melo Neto, que era pernambucano também. Ou seja, às vezes você tinha uma produção de uma pessoa de origem de uma província ou de um estado, né? Província no tempo do Império, estado no tempo da República, mas que se dava na capital do Império ou depois na capital federal. Mas
isso gradativamente vai mudar, graças a Deus, né? E você vai ter os polos regionais verdadeiros, né? Com as pessoas residindo nas suas próprias áreas de origem, né? Ou de eleição, né? Mas você, nesse momento, 24, né, desconhecia totalmente o barroco mineiro. O barroco não era valorizado, né? Pelo brasileiro médio, né? E eles é que vão começar a valorizar as igrejas barrocas, a valorizar a escultura do Aleijadinho, que muitos com aquela influência europeia achavam até feias, né? O trabalho de mestre Ataíde, o trabalho de mestre Valentim, tudo isso começa com essa viagem de 1924. Depois, ou seja, essa viagem é um assim ponto de inflexão, né, dentro da é realmente uma descoberta do Brasil, uma descoberta cultural, né, o Brasil descoberto pelo próprio brasileiro. E depois, em 27, o Mário de Andrade vai participar também com a dona Olívia Penteado, né, conforme eu falei, de uma viagem que vai se estender assim durante 3 meses, mais de 3 meses, começa em agosto, entre maio e agosto, né, de 1927, que eles embarcam no Rio de Janeiro, eles são de São Paulo, né? Embarcam no Rio de Janeiro, a viagem vai costeando todo o Brasil até lá em cima, né? E depois eles percorrem rios importantes da região amazônica, como o próprio Amazonas, o Rio Negro, o Solimões, o Madeira, né? E então nessa viagem que o Mário de Andrade vê coisas assim tão incríveis, né? Que ele chega a mencionar eu anotei aqui para não esquecer, numa anotação no dia 27 de maio de 1927, curiosamente, né, mesmo a data reflete o ano, feita em Belém, ele diz que hesita em contar certas coisas com medo que não me acreditem, porque realmente o brasileiro não conhecia o Brasil, né? E tudo isso é antes de televisão, antes mesmo dos jornais cinematográficos que começam a divulgar, né, aspectos assim da cultura popular, né, desses rincões assim mais remotos do país. Então ele fica absolutamente maravilhado e vai se transformar num grande defensor dessa cultura nacional. E aí é que ele se aparta um pouco dos modernistas, porque alguns modernistas, né, ficam ainda muito presos ao cosmopolitismo, né? Eles querem ser, eles não querem imitar os europeus, porém eles querem ser tão importantes quanto os europeus e serem reconhecidos pelos europeus. E o Mário de Andrade, ele transcende tudo isso e ele passa a valorizar mais o fazer brasileiro, o falar brasileiro, a expressão musical, a expressão também da dramaturgia, da dança, né? Todas as manifestações populares e quer um Brasil como tem um texto do Luiz Felipe Torelli, que é um arquiteto e urbanista do IFAM, muito bom, é no portal Vitrúvios, que ele fala: o Mário de Andrade vai lutar pelo resgate de um Brasil de feição mestiça, coisa que ainda, até hoje, ainda precisa ser implementada, né? E desgarrado dos padrões europeus de então. Inicia um Brasil mais indígena, mais caboclo e caipira. Ele inicia, então, uma síntese cultural que vai abarcar as múltiplas faces da brasilidade, né? E isso você já vai ver entre as duas viagens com Macunaíma, o herói sem caráter, né? Macunaíma, que é o grande romance assim do modernismo, né? Uma obra fundamental que realmente todo brasileiro tem que ler, né?
E o Macunaíma é a síntese desse Brasil, né? Que ele viu, que ele conheceu ao vivo. E aí depois, então, aquela segunda viagem que vai ocorrer, segundo a Telê Ancona Lopes, ela esclarece. Nessa segunda viagem, ele começa a documentar fotograficamente de 7 de dezembro de 28 até fevereiro de 1929. E é quando ele vai encontrar esses amigos na Paraíba, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco, que eu falei, Jorge Lima, Cícero Dias e o Câmara Cascudo são os mais conhecidos, mas tem outras pessoas importantes. Aí, depois, o Mário de Andrade, que era professor de música, ele era pianista também, né? Ele era uma pessoa, de fato, superdotada, né? Tanto que tem aquele poema que ele diz, sou 300, 350, né? E realmente ele era, né? Porque ele é multitalentoso e tudo que ele toca, ele traz uma marca distintiva, como a fotografia, que ele não se torna um fotógrafo, né? Mas vocês percebem por essas imagens aí que ele tem uma visão sofisticada, né? E com o material que eu vou mostrar depois, o poder de permanência da obra fotográfica dele, que eu acho que isso é a grande coisa distintiva. Se vocês pensarem assim, por exemplo, nós estamos no momento que a gente realiza essa gravação aqui, no momento de Rock in Rio, né? Então você vê assim, nesses assim, eventos musicais, desde o Destoque até hoje, né? Quantos músicos passaram, quantas bandas, quantos grupos, e que eram famosíssimas, né, num determinado momento, depois desaparecem. E quantos, como no caso, por exemplo, bem conhecido dos Beatles, né, acabam lá na década de 60 e continuam a inspirar as pessoas até hoje, né, com gravações, com versões, né, ou com citações. Né? Então, o grande artista, na verdade, é esse que tem esse poder de permanência. Né? E o Mário de Andrade, vocês veem, ele para de fotografar na década de 30, ou seja, 90 anos atrás, mas a fotografia dele ainda gera outras criações de outras pessoas até hoje, como a gente verá. Aí, em 35, é outra data, não se preocupe que eu não vou ficar fazendo aqui uma excessiva citação de datas, mas é que são momentos importantíssimos. Em 35, Mário de Andrade assume a direção do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo. Né? E aí, ele, no ano seguinte, o ministro da Educação e Saúde, né, antes de existir o Ministério da Educação e Cultura, né, e que depois se transforma no Ministério da Cultura, que depois é extinto, né, existia o Ministério de Educação e Saúde no tempo do Getúlio, né? E o ministro era um ministro visionário, apesar do governo não ser tão visionário assim, era o Gustavo Capanema, outro mineiro importantíssimo, né? E o Gustavo Capanema encomenda ao Mário de Andrade um projeto sobre o patrimônio, preservação do patrimônio, né? Inspirado nesse trabalho que ele estava fazendo só há um ano em São Paulo. E o Mário de Andrade faz um projeto tão importante que ele vai trazer coisas em discussão, colocar assuntos em discussão ou trazer conceitos que só vão ser assim elaborados mais tarde. Ele faz isso em 36, quando da criação da Unesco, 10 anos depois, no pós-guerra, em 46, ou serão codificadas pela Carta de Veneza, que até hoje é a Bíblia da Preservação, né? Chamada Carta de Veneza, que é de 1964,
E quais são esses conceitos? Primeiro, reconhecer a cultura indígena como uma forma de expressão artística, né? Assim, independente e com mérito próprio, né? Não ser só uma coisa de ornato, artesanato, né? Ser uma criação em si, né? E segundo e mais importante ainda, né? Porque exige mais assim uma mente mais arrojada, o conceito de paisagem cultural, né? Hoje em dia você tomba paisagens, você não tomba só prédios, você tomba paisagens. E o outro, mais arrojado ainda, que hoje se fala muito, né? Que é o da cultura imaterial. Você tomba fazeres, né? Como a capoeira. Né? A capoeira é algo que identifica o brasileiro, não é? Com uma influência de matriz africana, porém é diferente, né, do que seria a sua origem africana, e também alimentos, né, como, por exemplo, o queijo Minas, o acarajé, não é? A própria feijoada, a cachaça, né? Isso todo o país, hoje em dia, reivindica para si esses fazeres tradicionais e identitários. Mas o Mário de Andrade, hoje é fácil, ele fala isso 80 e tantos anos atrás, né? Para ver como era uma pessoa realmente assim visionária. E em 37, então, vai ser criado o SFAM, que era a Secretaria do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, que depois logo muda, o IFAM da atualidade, porque é um instituto, né? E que vai ter sua fase áurea entre 37 e 67 com o Rodrigo de Melo Franco de Andrade, que não é parente dele, mas é pai de um grande cineasta. Olha como as coisas se. Quem não acredita em karma vai passar a acreditar. O Mário de Andrade não é parente do Rodrigo Melo Franco de Andrade, mas ele é pai do Joaquim Pedro de Andrade, grande cineasta. E qual é um dos filmes mais conhecidos do Joaquim Pedro de Andrade? Macunaíma, com uma interpretação magistral de Grande Otelo e Paulo José, né? É um filme que também não envelheceu, é um filme que tem assim ele é bem a alma brasileira, né? Porque nós somos surrealistas. Surrealismo é um termo francês, né? Mas nós somos surrealistas desde sempre. Antes do. É como os mexicanos, né? Os mexicanos são muito parecidos com a gente nesse quesito, né? Vocês percebem que a Frida Kahlo, quem foi a primeira pessoa a valorizar a Frida Kahlo? Que antes só o marido dela era valorizado, Diego Rivera, foi o André Breton, o codificador do movimento surrealista, quando ele foi ao México, né? E a Frida Kahlo, uma coisa que muita gente não sabe, a primeira obra de um artista latino-americano, seja homem ou mulher, comprada pelo Louvre, foi um quadro da Frida Kahlo, quando ela era ainda pouquíssimo conhecida, que ela só se tornou conhecida, infelizmente mesmo, póstumamente, né? E muito recentemente. É mais um fenômeno do século XXI, né? Que aí você tem filmes e tudo isso, essa glorificação, mas ela teve uma vida muito sofrida. Mas é interessante que o Breton enxerga na Frida Kahlo uma proto-surrealista, né? Um espírito surrealista anterior. E ela recusa, porque ela diz: eu não tenho nada a ver com surrealismo, eu só faço a minha vida. Só que a vida mexicana é surrealista, como a nossa, né? E aqui, para a gente não perder muito rumo, eu vou voltar aqui no Turista Aprendiz para arrematar a nossa fala aqui. O livro, o nome do livro, a gente fala Turista Aprendiz, mas o nome todo é assim, O Turista Aprendiz, tem um artigo, O Turista Aprendiz. Viagem pelo Amazonas até o Peru, pelo Madeira até a Bolívia, por Marajó até dizer chega. Vocês veem que tem sempre um componente de humor no Mário de Andrade, né? E ele, o que ele vai fazer, né?
Aqui você tem uma série de publicações. Ó. Aqui você tem uma publicação que é feita já com diversas imagens feitas pelo próprio Mário de Andrade, né? Isso na época, quando o trabalho dele começa a ser exposto, né? É feito justamente pelo Instituto de Estudos Brasileiros, mais uma vez a professora Telê Ancona Lopes, que é a grande divulgadora do Mário de Andrade, e apoio, infelizmente, né, da extinta Fundação Vitae. Mas depois, vocês percebam, tem esse livro aqui, ó, O Fotógrafo Mário de Andrade, Amarildo Carnicel, já é a segunda edição da editora da Unicamp, né, da Universidade de Campinas. E ele faz um trabalho meio como o álbum comparativo do Militão. Lembra do álbum comparativo da cidade de São Paulo? Ele vai lá e ele faz, ó, aqui temos a foto do Mário de Andrade e aqui uma foto contemporânea que ele vai no mesmo local, no caso o Amarildo Carnicel, o professor Amarildo Carnicel, vai no mesmo local mas não se trata de uma visão comparativa assim estetizante. É um estudo comparativo exatamente da evolução urbana, social, né, desse Nordeste fotografado pelo Mário de Andrade, que era ainda muito rural, muito primitivo, né? No seu primitivo, que eu digo no modo de culturalmente sofisticado, mas primitivo no modo de produção, não é? Porque era ainda o Brasil até Getúlio, né? Era um Brasil rural e com modo de produção muito semelhante ainda do século XIX. Mas isso tanto no Nordeste quanto nos cafezais paulistas, né? Era um tipo de agricultura ainda muito precária e que sacrificava muito o ser humano. Mas então vocês vejam, ele continua a inspirar. Aqui esse trabalho é editado em 1994. O Mário de Andrade já havia falecido há 49 anos, quando esse trabalho vem. E aqui o da Maurim, olha, o da Maurim Bisiliati, que já tinha feito uma instalação que eu tive a sorte de ver em 1985. Ela fez, em parceria com Antônio Marcos da Silva, na 17ª Bienal de São Paulo, uma sala especial chamada Turista Aprendiz Revista, 1927-1985, onde a Maurim Bisiliati reunia, né, e o Antônio, né, Antônio Marcos Silva, reuniam as fotos da própria Maurim. Tinha uma documentação cinematográfica também que foi feita por Lúcio Kodato-san. Estou espiando a cola aqui porque não dá para lembrar todos os nomes assim. E muitos objetos de arte popular, como esses objetos que o Mário de Andrade fotografou ou também adquiriu, porque ele também era um colecionador de arte popular, né? Então, essa instalação, que era uma sala especial, só no nome, porque, na verdade, se desdobrava por várias salas, né? Eram 3, se não me falha a memória, e era uma coisa esplêndida. E depois, a Maurim vai voltar aqui, olha, em 2012, ela faz esse livro, Decantando as Águas, o turista aprendiz revisitado, Diário de Bordo, 1985. O que ela fez? Ela, na época, ela fez um diário de bordo para ela fez as fotografias e fez um diário escrito mesmo, né? Que ela era como se fosse uma conversa. Estou procurando aqui, está aqui, olha que beleza. Até a letra boa dela, né? Muito boa, é completamente legível. Ela foi anotando, foi descrevendo a viagem para o netinho dela, Nicolas, né? Que tinha 5 anos na época.
né? Quando ela vai fazer esse trabalho, já está com 30, né? E ela vai descrevendo, então, as coisas que ela vê, né? Esse encantamento, o mesmo encantamento que teve o Mário de Andrade, falando assim, é difícil até falar porque não, as pessoas não vão acreditar. Mas a vantagem é que aí ela fotografa, né? Fotografa com o, o estilo Maurinho Bisiliati, né? Que é uma das maiores fotógrafas. Então aqui você tem, mas é o mesmo a mesma pensamento dele, ó, os tipos humanos, as construções específicas dos lugares, né? O modo de vida, da pesca, os navios, aspectos aqui, ó, como o Mário de Andrade fotografou, as igrejas e tudo isso. Ela faz um trabalho, o do Amarildo Carnicel como eu falei, é um trabalho comparativo. O da Maureen, não, é um trabalho inspirado em. Ela transcende, ela pega aquilo como um mote, né? É como se você pegar, por exemplo, um Vargas Llosa fez um livro chamado A Guerra do Fim do Mundo, que é sobre a campanha de Canudos, né? Esse livro foi inspirado em Os Sertões de Euclides da Cunha, confessadamente inspirado. Vargas Llosa diz que escreveu a partir da inspiração dos Sertões. Só que não tem nada a ver com os Sertões. É um romance mesmo. Os Sertões já tem mais um aspecto etnográfico, né? Então, vocês vejam, assim como os Sertões continuou inspirando os escritores do século XX, porque Canudos é no final do século XIX, o Mário de Andrade, tantos anos depois, esse trabalho da Maureen, 2012, o Maurício Lissovski deu a aula agora, esse ano, né, e nós estamos aqui louvando mais uma vez esse trabalho fotográfico desenvolvido em tão pouco tempo, né? 3 anos apenas, 27, 28 e 29, né? Pelo Mário de Andrade, que realmente foi uma figura assim, ímpar na história do Brasil, né? Por isso mesmo é que eu fiz questão de fazer essa pequena homenagem aqui no Paraty em Foco, né? Até vocês me perdoem se eu falei um pouco demais, mas eu sei que eu falei demais, porém foi muito menos do que o Mário de Andrade merecia. É isso aí, gente. Muito obrigado pela paciência e procurem as fontes originais, né? O Turista Aprendiz, esse livro do professor Amarildo Carnicel, o livro da Maureen, né? Porque assim vocês vão ter contato com as obras fotográficas, que é o que verdadeiramente nos interessa, né? Muito obrigado e tudo de bom para todos vocês.